Saudamos a todos com a paz de Jesus. São bem-vindos à casa de Deus. Que a bênção de Jesus repouse sobre você, sobre a sua família, e que você encontre aqui a bênção, a resposta que você está buscando. Que Deus te responda. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui para te adorar, porque o Senhor é a resposta para as nossas orações. O Senhor é aquela pérola de grande preço que buscamos e encontramos. Jesus, amado, Salvador, Santo e Venerável, nós te adoramos porque tu és tudo na nossa vida, nossa esperança, nosso provedor, nosso Salvador, nosso pão, nossa água, nosso abrigo e nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Responde os anseios de cada coração aqui presente. Responde às necessidades dos teus filhos, Pai. Aqueles que estiverem enfermos, com um filho, uma filha, ou um familiar enfermo, que o Senhor responda. Apresse a oração, que o Senhor conforte a angústia de cada coração, que o Senhor supra as necessidades dos teus filhos, que o Senhor fortaleça a nossa fé nesse Deus que é Deus eterno e é soberano e pode todas as coisas. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Convidamos você para abrir a Bíblia lá na carta que Tiago escreveu. A carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e os versos 2 e 3. O título do sermão desta manhã é Peça o que Deus quer dar. O que significa? Peça o que Deus quer dar. Porque existem muitas coisas que Deus nos dá, mas não é prioridade para Deus. Às vezes as prioridades suas são diferentes das prioridades de Deus. É óbvio que Deus nos dá aquilo que pedimos. Tudo que for bom para você, Ele vai dar. A comida, o vestuário, a casa, o carro, o namorado. Queridos, mas Deus tem como prioridade algumas coisas que às vezes nós não colocamos como sendo importantes, mas para Deus são importantes. Por isso, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4 e vamos ver o verso 2 e o verso 3. Aqui nós lemos: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Verso 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Estão percebendo? Vocês pedem, vocês oram, vocês buscam, mas não recebem, porque pedem mal. O que é pedir mal? É pedir coisas que são só do nosso interesse, que não é do interesse de Deus. Deus atende muitas vezes sim, mas nós temos que aprender a pedir corretamente. Aqui diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Conforme Deus está falando aqui em sua palavra, existe uma forma correta e existe uma forma errada de pedir. O principal objetivo, queridos, na oração, deve ser não o pedir e pedir, mas o relacionar-se com Deus. Relacionamento com Deus é o principal objetivo da oração. Por exemplo, Deus é Criador, e nós temos que orar e adorar a Deus, não porque Ele nos dá coisas, mas adorá-lo
pelo que Ele é. Ele é o Criador, Ele é um Pai bondoso, Ele é o Eterno, Ele é o Santo de Israel, Ele é o soberano do universo, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é grandioso em perdoar e tardio em se irar. Ele é pão, Ele é água, Ele é abrigo, Ele é rocha, Ele é socorro bem presente na sua angústia. Tudo isso é o que Deus é, e nós temos que adorá-lo. Este momento de oração, que você se ajoelha diante de Deus, são momentos gostosos, são momentos prazerosos, em que você conversa com Deus, você se relaciona com Deus, e você assimila Deus, você assimila o caráter de Jesus, você recebe o Espírito Santo quando você está adorando a Deus. Eu pergunto para você, por que Jesus orava tanto? Jesus passava noites de oração? E você pode estar pensando, bom, Jesus orava tanto porque ele tinha muitos problemas. Quem sabe ele tinha que pagar a prestação da casa, o mortgage. Quem sabe ele tinha uma prestação de carro. Quem sabe ele tinha uma sogra, ou então filhos e filhas e problemas na família. Queridos, Jesus não tinha nada disso. E por que ele orava tanto, ao ponto de passar noites inteiras em oração? Quem sabe ele tinha problemas de saúde? Não, Jesus não tinha problemas de saúde. Por que Jesus então orava tanto? Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, e vamos ver o verso 22 e 23. Mateus capítulo 14 e o verso 22 e 23. Aqui nós lemos: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus disse para os discípulos: entrem no barco e atravessem este mar, vão para o outro lado, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. Uau! Jesus ia ficar ali? E como é que ele iria depois? Verso 23: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus dava um jeitinho de ficar sozinho. Jesus sempre dava um jeitinho de ficar longe dos discípulos, a sós e longe da multidão. Sabem, queridos, que nós precisamos deste convívio com a multidão, como Jesus tinha, o convívio com a multidão, mas nós precisamos também dar um jeito de ficar a sós, sem a esposa, sem os filhos, sozinhos com Deus. O culto com a família que você faz com a sua esposa, com seus filhos, cada manhã, antes de sair para o trabalho, é para fazer isso mesmo, pastor? É. Você precisa fazer um culto com a família antes de sair para o trabalho, e um culto à noite antes de colocar as crianças na cama. Mas agora eu estou falando daquele momento a sós com Deus, você e Deus, a portas trancadas. Jesus dava um jeito de ficar a sós com Deus, para se relacionar com Deus, para ter comunhão com o Pai, para saber os planos do Pai, para que o Pai desvendasse diante dele o que iria acontecer no dia seguinte, que estrada ele deveria tomar para encontrar aquela viúva que perdeu o único filho e agora estava saindo pelo portão da cidade, carregando aquele caixão, levando para o cemitério, chorando amargamente. E o pai então, através da oração, revelava para o filho: você vai seguir amanhã por aquela estrada, e lá no portão você vai encontrar uma viúva saindo com seu filho morto. O pai desvendava diante do filho Jesus a agenda do dia. Por isso Jesus
tinha comunhão com o Pai. Não era para ficar pedindo ou resolvendo problemas de saúde ou de família, mas ele queria se relacionar. É esse tipo de relacionamento, meu querido irmão, que você e eu precisamos ter com o nosso Pai Celestial, para que o Pai descubra os planos dele para você, para que o Pai revele para você o que não foi revelado ainda, para que o Pai derrame o Espírito Santo sobre você, porque Jesus era uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo não era algo automático, mecânico. Ele acontecia porque Jesus buscava, Jesus queria, Jesus ficava a sós com o Pai. Por isso diz aqui o verso 23, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o que mais? Mas a quarta vigília da noite era um pouquinho antes de amanhecer o dia, irmãos, um pouco antes de amanhecer o dia, dirigiu-se Jesus para eles, para os discípulos que estavam no mar, caminhando por cima do mar. E as pessoas dizem: Jesus caminhou por cima das águas, porque ele era Deus. Resposta errada. Jesus não caminhou por sobre as águas porque ele era Deus. Jesus caminhou sobre as águas porque ele era um homem que vivia na dependência de Deus. Os milagres realizados por Jesus não eram milagres de um Deus vivendo na terra. E você pode dizer: pastor, mas Jesus era Deus. Óbvio que Jesus era Deus. Jesus é Deus, mas ele não veio para viver como Deus na terra. Ele veio para viver como homem, mostrar para você, homem, para você, mulher, como nós devemos viver como homens e mulheres na dependência de Deus. E Deus realizando milagres porque temos comunhão com ele, nos relacionamos com ele. Então, queridos, Jesus Cristo passava a noite em oração porque ele queria se relacionar. Jesus gostava de orar porque era a melhor forma de se comunicar com o Pai. A oração para Jesus era um momento de prazer, era um momento único em que ele podia conversar a sós com o Pai e ser confortado e orientado na missão que ele tinha que cumprir. Será que o Pai tem uma missão para você cumprir também? Como marido, como esposa, como filho de Deus na terra, Deus tem uma missão para você cumprir? Certamente. E você precisa se comunicar com o Pai, para que ele desvende diante de você a agenda dele, e o unja com o Espírito Santo. No nosso caso, queridos, muitas vezes as nossas orações são curtas. O marido que já não orava mais, estava saindo, já estava com o pé na porta para sair, e a esposa disse: querido, eu não vejo mais você ajoelhado, orando, tendo comunhão com Deus. E então ele parou bem na porta assim e disse assim: Senhor, estou indo. Queridos, aquela oração rapidinha, ou seja, quando você entra no carro e antes de ligar o carro você faz uma oração rápida, curta, sim, tem que ser curta. Mas aquela oração a sós, com portas trancadas em casa, é oração de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. É você e Deus, e você louva a Deus, você canta hinos para Deus, você se introduz na presença de Deus com louvores. Você não entra na presença de Deus correndo e sai correndo. Você não entra correndo e não sai correndo. Você entra com louvores nos lábios, louvores no coração, porque Deus habita no meio dos louvores dos seus filhos. Eu quero cantar para vocês um hino que eu gosto de cantar para entrar na presença de Deus. É o número 577 do Inário. Você tem aí o seu Inário? 577. Esse é um hino que te ajuda
a se introduzir na presença de Deus, porque não pede nada, mas louva a Deus pelo que Deus é. Ele diz assim: Santo, 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 Santo és, Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Terra e céus formaste para o teu louvor. Santo, 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 sumo benfeitor. Santo, 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 Santo és, Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Teu Senhor é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Queridos, você se introduz na presença de Deus com louvores no coração, louvando a Deus pelo que Deus é. O título do sermão desta manhã: peça a Deus o que Deus quer dar. Quais coisas seriam de maior interesse de Deus para dar para você? A minha esposa pede tudo, e não está errado pedir tudo. Ela perde fácil as coisas, e ela não acha a chave do carro, não acha uma coisa, não acha outra, e ela clama a Deus e Deus mostra na hora. Ela pediu caqui para Deus e Deus deu caqui para ela, lá em Fortaleza. Ela pediu uma festa de bodas de prata quando éramos estudantes na Andrews, e Deus deu uma festa de bodas de prata em Nova York, num hotel 5 estrelas, com tudo pago. Ela pediu um cruzeiro, uma viagem de um cruzeiro, e Deus deu um cruzeiro. Queridos, Deus dá tudo o que você pede se for para o seu bem, mas Deus tem algumas coisas prioritárias que Ele quer dar para você, e que Ele nunca vai dizer não, porque para outras coisas Ele pode dizer não, mas para estas coisas que Ele já prometeu na Bíblia que Ele quer dar, Ele está desejando dar, Ele só está esperando pelo seu pedido, pela sua busca. Quais são estas coisas? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, e vamos ver aqui o verso 25. Veja aí, as coisas que mais nós pedimos são estas aqui, capítulo 6 de Mateus e o verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? E agora o verso 31.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe, Ele bem sabe muito bem, que necessitais de todas estas coisas. Mas o que Deus quer que você busque e peça, que é do interesse dEle, está no verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Buscar o reino de Deus, buscar e orar e jejuar pela implantação do reino de Deus na terra, para que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo seja implantado na terra o quanto antes, para que Jesus venha logo. Esse deve ser o nosso clamor. Chega deste mundo, Senhor, eu só penso no teu reino, eu só quero a volta de Jesus, eu só quero subir para o céu com a minha família. Venha o teu reino. Não foi assim que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, a tua vontade seja feita no céu e na terra. Queridos, se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, o que é buscar a justiça de Deus? É buscar a santidade de Deus. Deus é santo, e porque Deus é santo, Ele quer que você também seja santo. É óbvio que você pode pedir dinheiro, eu já pedi. É lógico que você pode pedir uma casa, um carro, uma namorada, uma boa esposa. Lógico que você pode pedir, e o Deus Pai vai dar para você. Mas o que Ele mais quer que você peça é a implantação do reino de Deus, é a santidade dEle, é a justiça dEle. Deus quer que você diga na sua oração: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu querido Jesus, Tu és santo, Tu és o santo de Israel. Eu quero a Tua santidade. Dá-me a Tua mente, para que eu pense como Jesus. Dá-me a Tua santidade, para que eu ame as pessoas de forma pura. Dá-me a Tua santidade, a mente de Jesus. Dá-me o caráter de Jesus. Queridos, quando nós oramos, quando nós pedimos e clamamos, você pode perguntar: e quando é que a gente começa a receber? No exato momento em que você começa a pedir, você começa a receber. Você já está recebendo. Parece que não, mas está. Você está assimilando o caráter e a mente de Jesus. Peça o perdão dos seus pecados. Deus quer que eu confesse os meus pecados. Deus quer que você, mulher, peça perdão para o marido. Deus quer que você, marido, peça perdão para sua esposa, que não vão para a cama brigados. Deus quer que vocês durmam com o perdão e não durmam com o pecado. Por que dormir com o pecado se você pode dormir com o perdão? Peça o perdão. Ele está desejoso de perdoar. Peça o batismo do Espírito Santo. E mais, queridos, peçam a santificação. Sabem de uma coisa? Que a maioria esmagadora dos cristãos não gosta da palavra santificação, não gosta da palavra santidade. Eu ouço as pessoas dizendo: pastor, mas eu também não sou santo, não é? Mas deveria ser. Você não é, eu não sou, mas deveríamos ser, porque o nosso Pai é santo. Está o Pai, está o Filho. Quanto mais idade nós tivermos, queridos, mais semelhantes ao nosso Pai nós temos que ser. A santidade dele tem que ser assimilada. Primeiro, Jesus perdoa você. Isso se chama, teologicamente, é uma palavra comprida, justificação. E as pessoas perguntam: o que é justificação pela fé? Justificação pela fé é o ato de Deus pegar um pecador, um viciado, um drogado, um assassino, um adúltero, e falar: você está perdoado. Você crê em Jesus? Creio. Então você está perdoado.
E você é libertado da penalidade do pecado. A penalidade dos seus pecados caíram sobre Jesus, por isso ele morreu na cruz por você. Na justificação, que é sinônimo de perdão, Deus te liberta da penalidade do pecado. Mas se parar aí, você vai continuar pecando. De novo, e de novo, e de novo. Não consegue parar de pecar. Então, queridos, depois de Jesus Cristo te libertar da penalidade do pecado, que é o perdão, é a justificação, Deus tem que fazer alguma coisa a mais. E aí entra o quê? A santificação, que ocorre depois de você ter sido perdoado, que ocorre depois de você estar salvo em Jesus, porque você está salvo em Jesus quando você é perdoado. E aí começa a santificação. A santificação só acontece na vida daqueles que já estão salvos em Jesus, já foram perdoados. E Deus começa o processo da santificação, que é um processo longo, que dura a vida toda, porque é o processo usado por Deus para te libertar do poder do pecado. A justificação, que é o perdão, te liberta do quê? Da penalidade do pecado. Você deveria morrer, não vai morrer porque Jesus morreu no seu lugar. Mas e a santificação? Te liberta do poder do pecado, de forma que o pecado não terá domínio sobre você. O pecado é Satanás. Ele não terá domínio sobre você. Você nunca mais vai dizer: eu queria abandonar esse vício do cigarro, da bebida, ou da droga, ou da pornografia, ou do adultério, ou disso, ou daquilo, mas eu não consigo. Não, calma lá. Calma lá. Como não consigo? Que Deus fracassado é esse que você tem? Se Deus te libertou da penalidade do pecado, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito Santo não poderá te libertar também do poder do pecado? Certamente que sim. Ele quer nos libertar do poder do pecado. Ele quer destruir o domínio de Satanás sobre você, de forma que Satanás chega até você, mas ele não tem domínio sobre você, porque você está no processo da santificação, tendo comunhão diária. Agora você e Deus não são mais estranhos, agora você e Jesus são amigos. Vocês se conversam cada dia, cada manhã, cada noite, durante o dia todo. Você está conversando com Jesus, tendo comunhão com Ele. E queridos, nesse processo diário de comunhão, você está sendo santificado, e a mente de Jesus está sendo transferida para você. O Espírito Santo faz um download. O Espírito Santo faz um download da mente de Jesus, que é um arquivo bem pesado, mas ele faz esse download para a sua mente, para o seu HD. Diariamente o Espírito Santo está fazendo o download. Quando você está orando, alguma coisa está sendo baixada, baixando este arquivo da mente de Cristo para a sua mente. O caráter de Jesus santo e perfeito está sendo baixado e transferido para a sua mente. Você está assimilando, mas isso não é feito em uma hora, isso não é feito em um dia, isso não é feito em uma semana, isso dura a vida toda, porque o arquivo da mente do caráter de Jesus é pesado demais. Leva tempo. E a internet tem que ser boa. Qual é a internet? É a oração. Se você interrompe a internet, interrompe o quê? O download. Então você não pode parar. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Não é que você ora de manhã e passa o dia todo desconectado de Jesus, não. Você ora de manhã ajoelhado, mas durante o dia todo você está conectado com Jesus. Ou seja, não caiu a internet. O download continua. Você está recebendo, está sendo baixado este arquivo pesado. Imagine o arquivo da mente, do caráter, do temperamento de Jesus. Todos os traços de caráter de Jesus, mencionados lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Quais são os traços de caráter de Jesus? O amor, a alegria, a paz, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio, a temperança, a paciência. Tudo isso está sendo baixado. Você está assimilando isto. Queridos, isto acontece no processo não da justificação, isso acontece no processo da
santificação que dura a vida toda. Santo, cada vez mais santo. A esposa percebe: você está diferente, marido. Você está diferente. Você era um homem que só pensava em sexo. Você era vidrado só nisso. Você tem mais domínio próprio. Você não está explodindo como explodia antes. Queridos, as pessoas vão percebendo que alguma coisa está acontecendo na sua vida e que não é seu, é de Deus, porque Deus está lhe dando a mente de Jesus. Você não conseguia orar pelos seus inimigos, você queria quebrar o pescoço, você queria acabar com os seus inimigos, mas agora você consegue colocar o nome do seu inimigo na oração e ter misericórdia deles. E as pessoas dizem: alguma coisa está acontecendo com você? Está mesmo. É o processo da santificação. Você começa a ter pena das pessoas que te traíram. Você começa a sentir pena das pessoas que te roubaram. Você clama por misericórdia para você e para elas também. Queridos, é esse processo da santificação que é a grande batalha que você e eu temos que travar contra o nosso eu, porque o nosso eu é amiguinho de Satanás. O nosso eu é a nossa natureza pecaminosa que já nasceu conosco, é muito amiguinha de Satanás. E dentro de cada coração tem uma cruz e tem um trono. Em todos os corações tem uma cruz e um trono. Para quê? Para crucificar o eu. Por que crucificar o eu? Porque o meu eu é aquela natureza pecaminosa que nasceu comigo do ventre materno. Mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo gerou em mim uma natureza santa e espiritual, e eu nasci da água e do Espírito, com a natureza parecida e semelhante à de Jesus. Então esta tem que prevalecer. E a natureza pecaminosa, o meu eu cheio de vontades, o meu eu cheio de vontades não santificadas, o meu eu que gostava de coisas que Deus não gosta, o meu eu viciado no cigarro, o meu eu viciado nas drogas, no álcool, no sexo, na pornografia, esse eu, ele vai ser crucificado cada dia. Por isso, queridos, Jesus diz em Mateus capítulo 16, verso 24, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16 e o verso 24, vejam que Jesus fala: isto é o que acontece depois da justificação, no processo que é a santificação, é a morte diária do eu. É travar uma batalha muito difícil, irmãos. Não é fácil crucificar o eu. Não é fácil você falar: eu amo comer carne. Ih, pastor, o senhor já vai falar disso? Eu amo comer carne. Mas a carne fortalece a natureza carnal. Frutas, verduras, castanhas, água, tudo fortalece a natureza espiritual. Por isso que Deus quer que você aprenda a viver sem a carne e deixe os animais em paz. Deixe os animais em paz. Comece a viver aqui na terra um pedacinho da sua vida do céu. Lá não vamos poder matar animal nenhum para comer. Não, mas quando Jesus voltar, ele dá um jeito. Não, Jesus não vai fazer nenhum milagre na volta dele para transformar o seu caráter. A única coisa que Jesus não transforma na segunda vinda dele é o caráter. O seu corpo será transformado. Fisicamente, seu corpo vai deixar de ser mortal e vai se tornar o quê? Imortal. Vai deixar de ser corrupto e vai se tornar incorrupto. Mas e o caráter? Continuará sendo o mesmo, porque o caráter é a colheita da vida. O caráter é a colheita da vida, que você construiu esse caráter na comunhão com Deus no dia a dia, e esse caráter reflete Jesus. Não precisa ser mudado, porque reflete Jesus. Só irão para o céu os que desenvolverem o caráter de Jesus, os traços de caráter de Jesus.
Por isso o download tem que ser feito diariamente no processo da santificação. A vontade, o apetite desordenado tem que ser controlado. Controlado. E aquele que controla o apetite, controla qualquer outra coisa. Você acredita nisso? Quem tiver o domínio do apetite, vai ter o domínio sobre todos os outros pecados. Quem falhar no controle do apetite, vai falhar em todas as outras coisas também. Por isso Jesus Cristo começou o seu ministério na terra com um jejum de quantos dias? 40 dias, para quebrar o domínio do apetite. Quebrar o domínio do apetite. Por isso nós precisamos jejuar um dia por semana. Jejum um dia por semana, para quebrar o poder do apetite. E para dizer: Senhor Jesus, a coisa mais difícil para mim é ficar sem comer. Mas eu estou ficando sem comer, porque eu quero ter o domínio do apetite. Eu quero a tua santidade, eu quero a tua mente. E Jesus Cristo vai dizer: pois não, meu filho, eu vou te fazer forte, forte para dominar o apetite. Eu vou te comunicar o meu caráter, a minha mente. Aqui em Mateus capítulo 16, irmãos, verso 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É fácil isso, irmãos? Renuncie-se a si mesmo. Renúncia não é o faça a tua vontade, não é o se agrade, não é o dê um presente para você mesmo, se gratifique. Está com vontade? Faça. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é o que? Renuncie-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para si mesmo. É tão fácil dizer não para as crianças. Não dói, né? Não dói falar para a criança: não vai comer não, isso faz mal para você. Mas o senhor está comendo. Mas para você faz mal. Queridos, é tão fácil dizer não para as crianças. É tão fácil dizer para as crianças: está na hora de ir para a cama. Difícil é você falar para você mesmo: está na hora de você ir para a cama. Queridos, mas cristianismo não é dizer não para os outros. Cristianismo é aprender a dizer não para quem? Para mim mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Diga não a si mesmo. E o que mais diz o verso 24? Tome a sua cruz. Para que essa cruz? Você já ouviu pessoas dizendo que Jesus carregou a cruz, você não precisa carregar? Pessoas falam: Jesus carregou a cruz. E há pessoas que quando se convertem, elas dizem: agora eu estou carregando a cruz de Cristo. Não, o que estou carregando a cruz de Cristo? Que história é essa? Jesus está dizendo: não, você está enganado, você não está carregando a minha cruz. A minha cruz eu carreguei. Essa cruz que você está carregando é a sua. É a sua. Para você crucificar o seu eu. Crucifique nessa cruz todos os dias o seu eu. Jesus não tinha vontades? Tinha, mas ele crucificava as suas vontades todo dia. Diariamente ele crucificava as suas vontades. Por isso um dia ele pôde carregar a cruz do Calvário e morrer por você, porque ele renunciava a si mesmo. Teria sido muito melhor Jesus voltar para o céu e viver no céu como Rei da Glória. Por 3 vezes ele pediu para o Pai: passa de mim este cálice. A vontade dele era voltar para o céu e não enfrentar a cruz. Mas ele aprendeu no dia a dia a crucificar a sua vontade e falar o quê? Seja feita a tua vontade, Pai. Seja como tu queres, não como eu quero. Por isso ele morreu na cruz por você, porque ele aprendeu a crucificar o eu. Queridos, no seu coração existe uma cruz e um trono. A cruz para crucificar o seu eu, o meu eu, as nossas vontades não santificadas, nossos vícios, que tanto gostamos deles, tem que ser crucificado, porque nós queremos o céu. E no trono do seu coração tem que se assentar ali Jesus. Jesus tem que se assentar no trono do seu coração. E o meu eu tem que estar na cruz. Este é o processo da santificação.
Presta atenção, irmãos. Na justificação, não leva tempo. Quanto tempo leva para você sair de perdido para salvo? Quanto tempo? Um segundo, um estalar de dedos, você sai da condição de perdido e passa para a condição de salvo. Isto é perdão, isto é salvação através da justificação. É instantâneo. Foi assim na cruz, o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, quantas horas depois? Não, irmão, disse na mesma hora. Em verdade, hoje eu te digo, tu estarás comigo no paraíso. No mesmo instante, ele foi salvo, porque ele creu em Jesus. Agora, queridos, a santificação não acontece assim, no estalar de dedos, não. Nem de 10 dedos, nem de uma semana, nem de um ano. A santificação é processo da vida toda, crucificando eu, cada dia, aprendendo a tratar bem as pessoas, pedindo perdão para as pessoas. Mas é tão duro pedir perdão para as pessoas que nós magoamos. E a tendência, a tentação é você pedir perdão para Deus, mas não para a pessoa. Mas não adianta, tem que pedir perdão para as pessoas que você magoou. Isso dói, sabe? A santificação dói. Santificação dói, porque você está crucificando o eu. Mas é aqui que você adquire a mente de Jesus. É aqui que você adquire o caráter de Jesus. É aqui que você começa a sentir repulsa pelo pecado. A princípio você não peca, mas dá vontade de pecar. Mas Jesus não quer, você não peca, mas está doidinho para pecar. Mas no processo da santificação, você chega um momento em que você começa a sentir repulsa por aquilo que é pecado. E você percebe, uau, antes eu não pecava, mas estava morrendo de vontade de pecar. Mas agora eu estou me sentindo mal com o pecado. Eu já não gosto mais daquele pecado. Agora eu não tenho mais atração pelo pecado, eu sinto repulsa pelo pecado. Isso acontece pelo processo da santificação, a comunhão com Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, queridos, a sua santificação. Agora eu vou ler para vocês um pensamento que a minha esposa me deu ontem. E ela disse, Samuel, coloca no sermão esse pensamento. E hoje cedinho, ela perguntou, você já colocou aquele pensamento no sermão? Não, vou colocar agora. Então eu vou dizer para ela, quando voltar daqui, querida, valeu. Veja o pensamento que ela encontrou e que ela me passou. As esposas ajudam muito. Isso está no livro Eventos Finais. Eventos Finais, página 295, parágrafo 1. Eventos Finais, página 295. Diz assim: se queremos ser santos no céu, precisamos ser santos na terra. Todo mundo quer se salvar. As pessoas não querem ser santas. E Deus quer dar a santidade dele para você. Os traços de caráter que acalentamos na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Uau! É Deus que está falando através da sua serva. Os traços de caráter que acalentamos na vida não serão modificados pela morte e nem pela ressurreição. Se você morre odiando, você ressuscita odiando. Se você morre adúltero, você ressuscita adúltero. Não acontece nenhum milagre na hora da ressurreição, o caráter é o mesmo. Por isso tem que acontecer a transformação em vida. Em vida. Mais ainda, sairemos da sepultura com a mesma disposição. Vou ler de novo. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Aquele grito que você deu com o seu marido ou com a sua esposa, aquele berro que você deu com o seu filho, isso não pode acontecer. A gente está descontrolada, está nervosa. Não se justifique, por favor. Peça perdão.
Em vez de se justificar, peça perdão. E quando você for pedir perdão para sua esposa, não venha dizendo: ah, querida, eu estava nervoso, estava... Não, para de se justificar. Isso não é pedir perdão. Você chega para a esposa e diz: querida, eu te magoei, me perdoe. É assim que homem fala: eu pequei. Não foi assim que Davi fez? Quando Natã estendeu o dedo no nariz do Davi, o rei Davi, e disse: tu és este homem. Davi não ficou se justificando, falando: ah, Senhor, mas também uma mulher bonita daquela, né? Mas também estava tomando banho no quintal da casa dela. Não, ele não se justificou. O que é que Davi fez, irmãos? Eu pequei, Senhor. Essa frase, meu irmão, traz o céu para perto de você. Quando você diz: eu pequei, me perdoe, Deus fala o quê? Perdoado está o teu pecado. Você passou da perdição para a salvação. Não se justifique, confesse. Aqui diz: Jesus não altera o caráter em sua segunda vinda. Esse pensamento que a Leila deu para mim, e que está no Eventos Finais, página 295, é poderoso, irmãos. Jesus não altera o caráter em sua segunda vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora, hoje. Hoje eu tenho que pedir perdão. E quantas vezes eu pecar, eu tenho que pedir perdão. Um dia, um parente meu disse: Samuel, estou com vergonha, porque eu tenho que ficar pedindo perdão para Deus pela mesma coisa. Estou com vergonha. É para ficar com vergonha mesmo. É para ficar com vergonha mesmo. Para criar vergonha na cara, irmãos. Como é que você vai pedir perdão pelo mesmo pecado todo dia? Deus está querendo, Deus perdoa, mas Deus está querendo que você sinta essa vergonha e diga o quê? Basta, Senhor, eu não quero mais este pecado. Eu te autorizo, Senhor, a tirar-me, libertar desse pecado. Eu te autorizo, Senhor, a entrar na minha vida, mexer com a minha vida e me libertar desse vício miserável que eu tenho. Quando você autoriza, Deus age na sua vida, porque Deus é ético. Se você não autorizar, Ele não vai fazer. Você tem que dar sinal verde para Deus. Eu quero, Senhor, faça isso por mim. Eu não consigo fazer isso por mim mesmo, mas o Senhor pode. Liberta-me. E Ele dá a libertação. Queridos, esta é a vontade de Deus para todos nós, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus disse: porque eu sou santo, sejam também vocês santos. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo, que você peça aquilo que Deus quer dar para você: perdão, batismo do Espírito Santo, santidade, mente de Jesus, semelhança com Jesus Cristo. Peça, venha logo, Senhor Jesus, porque Ele quer voltar logo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Amém? Amém.